na nota técnica, nós recorremos aos dados que existiam da CET, mesmo aqueles que estão no GeoSampa. A gente foi atrás de dados relacionados ao sistema de infraestrutura para bicicleta em São Paulo e também daqueles que fazem parte do planejamento para a rede futura cicloviária de São Paulo. E, nesse sentido, a ideia era comparar as diferentes regiões da cidade para ver o quão abastecidas, o quanto de infraestrutura existe em cada uma dessas regiões, e a gente notou um padrão geral, né, de concentração dessas infraestruturas nos locais onde moram as pessoas mais ricas e falta dessa infraestrutura nos locais onde moram as pessoas mais pobres, que justamente são os locais onde geralmente você tem o maior número de famílias que não possuem automóvel e, portanto, dependem de modos como o transporte ativo, não só por bicicleta como a pé, mas também por transporte público. Uma das vantagens grandes da bicicleta é justamente o seu baixo custo, a qualidade do transporte para o sistema como um todo, por não gerar externalidades negativas como o carro gera, né, como a emissão de poluentes, a emissão de gases de efeito estufa, que são problemas da priorização do transporte pelo automóvel. Então, a ideia da nota técnica foi colocar isso em números, né, para a gente conhecer como é que é essa realidade em São Paulo, no âmbito da discussão da revisão do plano diretor. As viagens por bicicleta em São Paulo, elas proporcionalmente, elas ocupam uma porção muito pequena das viagens totais que acontecem. Mas isso não invalida o potencial da bicicleta, em especial para a integração modal. Então, a ideia que vem se explorando em várias partes do mundo é que a bicicleta pode ser utilizada para aquilo que a gente chama a primeira milha, né, a primeira parte da viagem, e que se você tiver um sistema que seja planejado para isso, né, a pessoa vai poder ir de bicicleta até um transporte de massa ou um transporte público para fazer as distâncias maiores e depois, ao retornar, utilizar a bicicleta novamente para esse último trecho. Para além das pessoas que moram em regiões que são mais próximas do trabalho, que aí, com a ampliação da infraestrutura cicloviária que a gente teve na cidade, isso permite que elas passem a substituir algumas das viagens motorizadas pela viagem por bicicleta. A gente tem, no entanto, algumas desigualdades marcadas relacionadas ao uso da bicicleta, não só em São Paulo, mas também em outras cidades do Brasil, em especial relacionado a gênero, né? Nós temos muito mais homens usando a bicicleta do que mulheres, mas também por conta dessa desigualdade socioespacial da infraestrutura de bicicleta, né? Você tem muito menos infraestrutura nas regiões onde você tem as classes baixas, com maior proporção de negros, dentre outras características dessas regiões mais periféricas, que geralmente já têm baixa infraestrutura. Na nota técnica, né, no levantamento para a nota técnica, a gente pôde perceber, na verdade, que a cidade de São Paulo tem, sim, um grande investimento relacionado a refletir sobre a infraestrutura de bicicleta com um plano cicloviário, né, que é inclusive um plano cicloviário muito bem pensado em termos da distribuição espacial que se deseja para essa infraestrutura. Então, quando nós fizemos a análise, a gente pôde notar que quando tivermos a infraestrutura cicloviária planejada, haverá uma distribuição bem igualitária dessa infraestrutura, se um dia a gente chegar nesse ponto. Além disso, né, para além de olhar para a infraestrutura em termos de ciclovias, ciclofaixas, a gente também olhou para os equipamentos, né, que estão relacionados a essa infraestrutura cicloviária, como, por exemplo, as estações de compartilhamento de bicicleta e
os bicicletários. Os bicicletários são equipamentos muito importantes, porque eles são essenciais se a gente quer avançar na questão da integração modal, e o que pôde-se notar é que, apesar de existir uma meta para que haja bicicletários nessas áreas de transferência, né, para o transporte público de massa, para o metrô, para o trem, a cidade, na verdade, conta com vários pontos que ou não tem bicicletários, ou que o número de vagas desses bicicletários é insuficiente para a demanda, ou ainda que não existe um esquema de zeladoria desses bicicletários, que seria importante para que, de fato, o usuário se sentisse confortável para deixar sua bicicleta e poder seguir, então, viagem por um outro modo de transporte. Ok, então, na nota técnica a gente apresenta, né, uma linha do tempo dos instrumentos de planejamento relacionado ao sistema cicloviário. Então, é possível ver, né, que já tinha uma legislação específica, uma legislação para o transporte coletivo e urbano de passageiros em 2001, que já dava conta de incluir uma discussão relacionada ao potencial de inclusão do sistema cicloviário, né, mas isso teve uma evolução e, de fato, um divisor importante de águas foi a Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, né, que quando o governo federal, através dessa política, deixou mais clara a importância do transporte ativo dentro do sistema de transporte como um todo e colocou como exigência para que os municípios fizessem seus planos de mobilidade. Então, em termos de instrumentos de planejamento, né, a gente está fazendo uma discussão sobre o plano diretor estratégico do município de São Paulo, mas, na verdade, a gente tem esse outro instrumento que é decorrente dessa lei de 2012, que vai ser o plano de mobilidade, que ele é posterior ao plano diretor estratégico do município de São Paulo. Então, no plano diretor, a gente tem uma visão geral tem um capítulo específico relacionado ao sistema de transporte, mas que dá uma visão mais geral de metas e objetivos, sem, no entanto, definir indicadores e metas mais específicas, apontando como sendo o plano de mobilidade um instrumento de planejamento onde isso deve ser especificado. Para além disso, né, a gente tem outras iniciativas, como o programa Bike Sampa, além da regulamentação dos sistemas de compartilhamento de bicicletas, né, e outros planos relacionados à segurança viária e, mais recentemente, à ciclologística, né, e definições dentro do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias e o próprio Plano Cicloviário, que é um dos documentos recentes mais importantes. Essa questão da política municipal de ciclologística, ela é bem importante, em especial se a gente considerar o padrão, né, de consumo que foi se alterando e foi muito importante durante a pandemia, né? Então, as pessoas já há algum tempo, mesmo antes da pandemia, começaram a usar esse meio de comércio, que é fazer o pedido online e receber em casa. Isso na pandemia aumentou significativamente, o que fez com que aumentasse a demanda para a organização dessa dimensão que aí a gente chama de ciclologística. Mais recentemente, né, a gente teve também um decreto relacionado ao Plan Clima, que é um instrumento que trata sobre a questão do clima em várias dimensões e que também inclui aí a importância do transporte ativo dentro da sua descrição. Bom, então, como eu tinha mencionado, né, a gente fez então uma busca por esses instrumentos de planejamento, esse histórico, mas também pelos dados dessa infraestrutura cicloviária em São Paulo. Nesse mapa,
né, a gente pode ver o que está em verde é vegetação, aí o em azulzinho são as represas, né, e a gente vai ter a malha cicloviária que existia, né, ou pelo menos que estava registrada no mapa como existente, que está em verde, e a malha cicloviária planejada para 2028. Então, vocês veem gráficos de pizza, né, onde mostram a proporção do que existe e do que estava planejado. E a gente pode ver, de certa forma, um padrão, né, que a quantidade do laranjinha, que é o que está planejado, ela vai ficando maior em relação à quantidade do verde quando você se afasta para as periferias da cidade. Você também é possível notar, né, que as linhas verdes, que é da malha implantada, elas também estão mais concentradas nessa região que a gente chama região central ou sudoeste de São Paulo, quando as linhas amarelas, que são aquilo que ainda está planejado, mas não implementado, elas são predominantes na área da periferia. Além disso, né, além da infraestrutura em si, a gente fez um levantamento sobre os bicicletários e paraciclos, né, e que são equipamentos muito importantes na questão da integração dos modos. Então, a ideia é que, para que a gente avance nessas questões de mobilidade urbana na cidade, não tem uma única solução, a gente precisa de uma matriz de mobilidade onde a gente consiga aí minimizar o uso do automóvel e privilegiar o uso do transporte ativo, tanto a pé quanto a bicicleta, integrado com o transporte público para distâncias maiores. E aí a gente pode ver os círculos, eles são círculos proporcionais ao número de vagas, como eu tenho apontado aqui, né? E o preenchimento dessas vagas, né, representado aí se ele está pintado por completo ou se ele está parcialmente pintado. No mapa de fundo, né, você tem uma variação de níveis de cinza, os mais claros sendo as rendas menores e os mais escuros sendo as rendas maiores. Então, a gente consegue ver nesses dois últimos mapas, né, que existe uma concentração nessa região aqui dessa infraestrutura cicloviária. E mesmo tendo uma concentração, é de se destacar e de se notar os pontinhos vermelhinhos, né, que são as estações de metrô que não têm nem bicicletários e nem paraciclos. Então, são várias as estações e eu acho que esse é um dos pontos que a gente levanta, que são importantes aí, se a gente quiser avançar nesse sentido. A gente também fez uma comparação, né, considerando classe e raça, né? Então, a paleta de cores, né? Quanto mais escuro, é maior a proporção de habitantes naquela classe e naquela raça. Então, olhando, por exemplo, para as pessoas, né, a porcentagem de habitantes de classe alta, brancos, dá para se ver que é justamente a concentração naquela região que a gente falou que tinham a maior infraestrutura e que a gente mostrou nos dois mapas anteriores, né? E isso vai diminuindo conforme você diminui a classe. E da mesma forma, né, a gente pode olhar aí quase que um negativo quando a gente vai olhar para esses mapas de baixo, né? Então, você tem uma concentração maior de pessoas de classe baixa e negros nas periferias, que é justamente onde não tem essa infraestrutura cicloviária. Mas essa é uma característica, infelizmente, que não é única e exclusivamente da infraestrutura de bicicleta. Isso vai aparecer em outras notas técnicas, como, por exemplo, a de pedestre. As piores condições são justamente nessas regiões das periferias, né, onde você tem uma infraestrutura deficitária em várias dimensões. Por fim, né, a gente, esses mapas anteriores que a gente compara classe e raça, a gente coloca eles também fazendo uma comparação com relação
a média da cidade. A ideia é olhar, né, a diferença relacionada ao entorno da infraestrutura cicloviária com relação às dimensões de classe rasa, e novamente aparece o mesmo padrão que a gente viu nos mapas, apenas representado aqui de uma outra forma, né? Então a gente tem na malha atual condições piores, né, quando a gente está olhando para as classes baixas, né? E elas dão uma leve melhorada com relação àquela malha que foi planejada. Já nas classes altas, né, acontece até, de certa forma, uma inversão. A gente já tem uma condição muito privilegiada, né, onde você tem uma infraestrutura já instalada, que é relativamente bem maior do que em outras regiões da cidade. Bom, então, para concluir, né, eu acho que os pontos principais que são importantes de ser levantados, que foram levantados durante a nota técnica, é que a gente tem, sim, digamos, em termos de instrumentos de planejamento, né? A gente tem vários instrumentos, a gente tem bons instrumentos pensando o futuro, mas há um descompasso entre aquilo que está sendo planejado e aquilo que de fato está instalado na cidade, né? A gente não fez uma análise temporal, obviamente que se a gente fizesse uma retroagice, né, a gente ia ver uma diferença significativa, mas a gente não olhou, né, a gente não tinha esses dados para olhar em períodos diferentes e aí, portanto, ver a relação dos diferentes governos com o que foi feito nessa área de infraestrutura cicloviária. Mas eu acho que o ponto principal, né, seria que esses instrumentos de planejamento estão disponíveis e precisam ser utilizados. Metas mais específicas com relação à ampliação precisam acompanhar esses instrumentos e o que fica, né, do Fundurb reservado para a mobilidade, que é cerca de 30%, deve ser melhor distribuído entre investir em pavimento, investir em transporte ativo e investir em transporte público, né? Por fim, né, algo que fala-se muito sobre a questão da infraestrutura de ciclovias e ciclofaixas, mas a gente não pode perder de vista a importância aí dos paraciclos e dos bicicletários, pelo potencial que eles têm da gente avançar aí com relação à integração modal, que é o caminho para a gente conseguir avançar em termos de diminuir as desigualdades socioespaciais que estão relacionadas ao sistema de transporte.